Alô, amigos e amigas, estamos aí iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, final de agosto, começando setembro. Está chegando novamente a primavera, a última estação deste ano, né? A primavera começa agora dia 21 de setembro e um novo tempo começa a acontecer por aí. As flores já estão, né, enfeitando a nossa cidade, nossos parques, e começa um novo tempo, um tempo assim mais agradável. Tivemos um inverno não tão rigoroso, mas em alguns dias muito rigoroso. E agosto, mês de chuva, setembro também está prevendo muita chuva e alguns períodos de frio ainda. Mas saudemos o mês de setembro chegando nas nossas vidas. Vamos ao espaço dedicado ao comentário, né, de contabilidade, neste espaço intitulado Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, recebendo aqui, né, Vilmar Govinati, que recebeu Bom dia. Nosso convidado, né, Conversando sobre Contabilidade, Giovanni D'Agostinho. Prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Prazer é todo meu. Tá tudo bem, tranquilo? Tudo bem, na medida do possível. Como é que foi a semana aí, tá? Foi boa? Foi boa. Então tá bom, muito bom. Bom, foi boa a semana para ti também? Não foi das piores, poderia ter sido melhor. A gente sempre diz que não foi ruim, né, Giovanni? Mas poderia ter sido melhor. A gente explica, né? Porque nem sempre as pessoas sabem. Aqui eu estou no meio de dois colorados, né? Dois colorados da cepa, né? Então, de qualquer maneira, né, tirando fora o assunto do futebol aí, Internacional, e acho que vai dar agora na Copa do Brasil, Grêmio e Internacional, um Grenal, uma coisa inédita. Eu não me lembro de um clássico fora do eixo Rio-São Paulo decidir um campeonato, uma Copa tão importante que uma Copa brasileira, né, de âmbito nacional. Vamos torcer para isso, né, porque eu acho que nós temos dois grandes clubes que hoje, olha, para mim são os melhores clubes do Brasil. Tanto o Internacional quanto o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Então vamos torcer para que tenhamos realmente um final de Copa do Brasil com a dupla Grenal e mostrar para todo mundo aí no Brasil, né, que aqui é que se joga melhor futebol, que aqui é que nós somos guerreiros e tal. Enfim. Mas, Giovanni, vamos conversar nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade, porque temos aí a reforma tributária, né, Vilmar? Ainda em cena. Está em cena aí agora, depois da previdenciária, tributária e tal. E essa questão do imposto de renda dentro dessa reforma tributária que está sendo anunciada, como é que fica o imposto de renda nela? Muito bem, senhores. A reforma tributária é uma agenda das mais importantes para o Brasil, porque a área de tributação efetivamente emperra o cenário dos negócios nossos. Nós ficamos muito para trás no tocante à própria competitividade Com certeza, externa, não é? O nosso sistema de tributação, quem vem de fora acha uma maluquice. Não tem cabimento o que o governo faz com as empresas. É surreal isso, de complexidades. É verdade. E nós estamos, enfim, muito atentos aí ao que está sendo noticiado em termos de reforma tributária, e nos parece que um tributo está fora da reforma tributária, e nós achamos que ele deveria integrar a reforma tributária, que é o imposto de renda das empresas. Por que eu digo isso? Porque o imposto de renda das empresas ele tem que ser tratado, assim como os demais tributos, de uma forma em que os entes empresariais paguem o imposto de acordo com a sua capacidade contributiva, com a racionalidade e com a justiça fiscal que se espera. Então, a Constituição Federal de 1988, ela consagrou esses princípios de capacidade contributiva e de justiça fiscal. E a Constituição, então, ela foi promulgada em 88, e até 1996, o sistema de opção da forma de tributação do imposto de renda pelas empresas era muito mais racional. A partir de 96, 97, com a alteração da legislação tributária pelos governos, nos governos pretéritos, ficou um pouco mais difícil e muitas vezes até a tributação, dependendo do regime que a empresa opta, acaba inviabilizando a atividade empresarial ou dificultando de sobremaneira. Vou explicar. Até 1996, a empresa ela fazia a opção pelo regime de tributação no ano seguinte, depois de ocorridos os fatos. Então, a regra era a seguinte: durante o ano, a empresa antecipava o pagamento do imposto de renda, tendo por base o faturamento,
ou tendo por base os balancetes levantados nos meses. Então, em janeiro se levantava balancete, em fevereiro, em março, até dezembro. Se não tinha condições de levantar os balancetes mensais, se pagava um determinado valor tendo por base o faturamento. No final do ano, levantava-se um balancete geral e nesse momento é que a empresa verificava qual era a melhor forma de tributação. Quando entregava a declaração do imposto de renda, que normalmente era em junho do ano seguinte, fazia-se essa opção, aí sim ela era irretratável, aí calculava-se o valor devido e aquelas antecipações que foram feitas de janeiro a dezembro amortizava o valor do valor devido, né? Eram antecipações de pagamento. Em havendo sobra de pagamentos, aquilo virava crédito para a empresa, para compensar com o imposto de renda do ano subsequente. E em havendo falta de pagamento, então, nesse caso, pagava-se a diferença. Então, essa é uma forma que, a meu juízo, é uma forma racional, porque muitas vezes, nesse cenário de instabilidade, a empresa não tem como prever o que vai acontecer. O que aconteceu a partir de 96? Aconteceu que a empresa ela faz a opção pelo regime de tributação lucro presumido ou lucro real no primeiro pagamento no ano. E é irretratável, não tem mais como voltar atrás. Então, em muitos casos, inclusive, que acontece no nosso escritório, a empresa muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Existem algumas perspectivas, mas nada de concreto. Tu antecipa receitas que nem sempre vão ser realizadas, não é isso? O que pode acontecer é tu fazer um pagamento do primeiro período de apuração do imposto de renda e aquela expectativa não se confirmar. Então, tu vai pagar, pode acabar acontecendo, tu pagar imposto de renda em quantia superior à tua capacidade contributiva. Essa questão do lucro presumido e do lucro real, que as empresas têm que optar já de forma antecipada, ela, se não me falha a memória, eu estou do lado de um profissional da área de contabilidade, o Dr. Giovanni D'Agostin, na opção, o empresário, ele ou tributa, ou opta, né, pela tributação de 30% do seu resultado pelo lucro presumido, e aí isto automaticamente, essa contabilidade, ela não tem uma fiscalização, digamos assim, mais rigorosa, no sentido de auditoria pelo próprio fisco da Receita Federal, ou então ele opta pelo lucro real, e aí sim, aí tem todos os trâmites contábeis e nem todas as despesas também são dedutíveis, né? Nesse equilíbrio, ou tentativa de equilíbrio, assim, na opção antecipada do empregador, do empresário, né? Como é que ele consegue detectar melhor, qual é a bola de cristal, doutor Giovanni, que ele pode usar para saber se essa opção pela tributação sobre os 30%, se não me engano é isso, né? 30% do lucro presumido, 30% da receita como lucro presumido, né? Ou pelo lucro real. Qual é a bola de cristal que ele consegue? Porque depois tem a contribuição social sobre o lucro líquido também no final do balanço, né? Eu fiz uma certa salada aqui, mas justamente para que o nosso telespectador consiga entender o que é lucro presumido e o que é lucro real. Né? Nós temos no nosso sistema tributário os tributos cuja base de cálculo é o lucro, né? Então, por isso que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são tributos que eles caminham juntos. Caminham juntos, são quase cumulativos, não é? O imposto de renda, o fruto da arrecadação do imposto de renda, ele é destinado ao orçamento geral da União. Já a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma vinculação que é para a área da Previdência. Para a Previdência Social, para a área da Seguridade Social. Do custeio da Previdência. Custeio da Previdência Social. Então, são os tributos cuja base de cálculo é o lucro. O lucro, o que é o lucro? O lucro é a subtração das receitas das empresas e dos custos e despesas. Então, o resultado, quando positivo, é lucro. Quando negativo, é prejuízo. Então, em tese, a empresa tendo prejuízo, a base de cálculo negativa não sofre tributação naquele período, né, de apuração. A empresa ela pode optar, ou ela calcula esses dois tributos pelo lucro real, e aí se levanta a contabilidade para aferir o efetivo lucro em havendo, ou ela opta pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? O lucro presumido, o governo estabelece um percentual de lucro tendo por base a receita, independentemente da aferição contábil. Então, em termos gerais,
o lucro presumido atribuído pelo governo para prestadores de serviço é 32% sobre o faturamento. E para empresas industriais ou revendedoras de mercadorias é 8%. Mas como o senhor havia comentado antes, a questão, o empresário muitas vezes precisa ter uma bola de cristal, é que a opção pela forma de tributação ocorre no início do ano, quando na verdade teria que ocorrer depois, né? Depois de realizado o exercício. Depois de realizado o exercício, né? Então, exatamente, o que os empresários costumam fazer é trazer para os fins de análise os dados históricos dos anos anteriores e as projeções de negócio. Só que nessa instabilidade econômica que nós estamos atravessando, em muitos casos, o que se projeta acaba não se realizando. É por isso que eu trouxe esse assunto para, quem sabe, esse tema, eu acho que é muito importante ele fazer parte do objeto da reforma tributária também. Bom, e como isso aí vai uma coisa que ainda vai se estender por um tempo ainda, né, que essa reforma está sendo trabalhada no Congresso Nacional, certamente outras vezes o senhor vai vir aqui, né, doutor Giovanni, para esclarecer cada vez mais, porque a cada semana tem uma novidade nessa área, né? Uma visão do governo, Congresso e tal, enfim. Agora, até o Supremo daqui a pouco vai entrar na jogada. Agora o Supremo está fazendo política econômica, está legislando, o Supremo está fazendo tudo, está administrando o país, né? Por isso que nós temos essa porcaria toda aí nesse país. Doutor Giovanni, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, uma satisfação novamente estar nessa mesa. Esse espaço conversando sobre contabilidade. Olá, já tratamos aqui sobre o fato de que o mundo não deve o sustento a ninguém, exceto ofertar oportunidades para que cada um busque o seu sustento. A verdade foi retratada por um dos maiores empresários do mundo, John Rockefeller. E isso é a mais pura realidade. Nenhuma empresa irá te contratar por conta de sua necessidade, mas para atender a uma necessidade dela, empresa. O mundo do trabalho é um mundo semelhante à natureza. Os mais fortes serão vitoriosos, os fracos, derrotados. O jeito é você se tornar necessário ao mercado, sua força de trabalho, suas habilidades. De fato, o que você pode oferecer em troca de colocação que pretende? Se qualifique, deixe de lado a busca de bodes expiatórios e vá em busca de sua prosperidade em tudo na vida. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. Essa semana eu quero divulgar o meu livro Nascemos para Cumprir uma Missão. Esse é o meu 25º livro, entre livros de minha autoria, participações em coletâneas, capítulos e tal, chego à minha 25ª obra. Esse livro, ele é um livro que vem de uma reflexão. As velhas perguntas, né? Para que vivemos, por que nascemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, trabalhar, acumular, qual é o sentido de tudo isso, né? Então, a nossa primeira missão é o autodesenvolvimento. E a segunda é usar o nosso dom divino a serviço da humanidade. E esse livro, como não poderia deixar de ser, para responder essas perguntas, ele trabalha em cima de 3 áreas: planejamento, educação financeira e empreendedorismo,
que são as ferramentas que eu acredito que servem para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra. Convido a todos a ler. Vocês podem baixar gratuitamente no meu site, professorsaul.com.br, e em breve, agora em setembro ainda, nós teremos o curso online na nossa plataforma digital do Professor Saul. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores, há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos de urgência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato. Telefone 3276 3945. E Coperpoa, crédito cooperativo para municipários, agora sede própria na Alberto Bins 325, nono andar. Anote aí o telefone da Coperpoa, 3284 2600. Vilmar Govinati, estamos recebendo aqui o doutor Marcos Ferreira, teu amigo, né? Próximo, né? Um amigo muito querido, né? A gente estava brincando no início, ele é urologista, então fica muito complicado dizer um amigo íntimo, mas é um amigo muito próximo. Muito próximo, né? Doutor Marcos, é uma satisfação recebê-lo. Satisfação é minha de poder estar aqui com grandes amigos também e prestigiar também esse programa que a gente sabe que tem uma audiência qualificada. E fico à disposição de vocês para a gente... A primeira pergunta aqui no Rio Grande do Sul sempre é esta: vermelho ou azul? Pois é, eu costumo dizer que eu sou um colorado não praticante. Infelizmente, época, né? Por tantas decepções acontece, né? Mas, de fato, eu acompanho muito pouco a questão do futebol hoje em dia, mas eu sei que isso realmente faz parte da nossa cultura, né? Quer dizer, sempre tem essa questão da dicotomia gaúcha. Mas aqui sempre diz assim, eu sou gremista, que ele é colorado também, a gente sempre diz o seguinte: nós, graças a Deus, temos grandes clubes de futebol, né? Que são amados por todos nós gaúchos, né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional, tanto o Internacional quanto o Grêmio, já conquistaram o mundo aí, tá? E realmente são clubes que nos orgulham, os dois. É verdade. Hoje a gente está um pouquinho de cabeça inchada, doutor Marcos, mas tudo bem, a vida que segue, o Internacional tem aí grandes batalhas pela frente. Doutor Marcos, o senhor e a sua esposa são proprietários de uma clínica, inclusive fica bem situada, eu já estive lá visitando, muito bem equipada, com ótimos profissionais, um plantel, uma equipe maravilhosa, não é? E essa clínica atende, além da sua especialização em urologia, atende também outras especializações, a Clarté Clínicas, é isso? Clarté Clínica, isso. Nós estamos localizados ali no bairro Assunção, aqui próximo, inclusive, né, do estúdio, e dispomos hoje de uma equipe médica qualificada e uma equipe de fisioterapia também. Então, realmente bem divididas as atividades nesse sentido, com a parte médica, incluindo também o atendimento proctológico, o atendimento de ginecologia, o atendimento de pediatria, e na parte de fisioterapia, além, obviamente, da urologia, né, carro-chefe, vamos dizer assim. E dentro da fisioterapia também uma equipe qualificada de fisioterapeutas treinadas e aperfeiçoadas com nível de mestrado, doutorado, pós-graduadas em fisioterapia pélvica. Então, isso nos dá um referencial muito forte dentro da Zona Sul para a reabilitação das incontinências urinárias, das dores pélvicas e de outros distúrbios relacionados ao chamado assoalho pélvico, que muitas vezes é objeto de grande preconceito, né? E os pacientes têm até um certo temor de falar sobre essas questões, até mesmo na família, quando a gente fala junto da questão não só da perda de urina, mas eventualmente até da perda de fezes, né? Então, isso tem uma frequência elevada, pouca gente sabe que uma boa parte das mulheres acima de 50 anos, quase 50% delas podem apresentar algum grau de incontinência urinária, né? Doutor, nós temos uma população no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que está cada vez mais envelhecendo, Exato. Né? E isso traz, por exemplo, a questão do homem. Nós temos ainda, digamos assim, a geração dos meus pais, meus avós, eu tinha vários tios que diziam assim, eu jamais irei a médico. E nunca iam a médico, acabaram morrendo de câncer de próstata, enfim, todas essas doenças que normalmente são mais associadas à velhice, à idade mais avançada. Com relação ao homem, praticamente, a questão central é a câncer de próstata. Há um certo preconceito, que eu acho que já está mais ou menos sendo ultrapassado, né? Da questão das verificações, da forma como você pode detectar a presença ou não do câncer e a tempo de curá-lo. E um dos aspectos é o toque, né? Existe ainda esse preconceito? Infelizmente, Silvio, ainda um preconceito muito grande sobre as questões relacionadas à detecção precoce do câncer de próstata.
esse preconceito é disseminado na sociedade ainda, é realmente forte. Nós temos desenvolvido um trabalho realmente grande desde o ano de 2004 aproximadamente, com as questões de informação sobre o câncer de próstata. Inclusive criamos um Instituto Nacional da Próstata aqui no Rio Grande do Sul, foi a primeira entidade pioneira no Brasil em advocacy, né, que seria a defesa das questões relacionadas à saúde do homem, e, obviamente, direcionadas também à informação sobre câncer de próstata e os métodos de detecção e tratamento da doença. E o que a gente, de fato, observa é que também existe um próprio preconceito também junto às autoridades de saúde, né? E, infelizmente, muitas vezes a gente vê a questão do câncer de próstata sendo atacada, no sentido de que, alguns anos atrás, um secretário estadual de saúde, inclusive, chegou e colocou que não havia mais razão para se fazer o exame de PSA, por exemplo, que é um dos principais exames que a gente usa para detecção precoce, não que ele seja específico de câncer, né? Isso é muito importante deixar a audiência ciente de que o exame de PSA, o antígeno prostático específico, ele vai nos indicar doenças prostáticas, né? De vários tipos. A gente pode ter inflamação na próstata, a gente pode ter uma hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento benigno, um tumor benigno da próstata, e pode ter, obviamente, o câncer de próstata. Então, o PSA serve como um alerta inicial dessas questões. O exame de toque, ele é um armamentário básico dentro da saúde pública, por quê? Porque em torno de 1/5 dessa população que vai desenvolver câncer de próstata, e para vocês terem uma ideia, 1 em cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata clinicamente significante, aquele câncer de próstata que precisa ser, sim, tratado, né, para que não mate esse homem, 1 em cada 6. Para que eu consiga chegar nesse total de homens que desenvolvem câncer de próstata, dentro, por exemplo, da nossa cidade ou do nosso estado, nós temos como principal ferramenta, de fato, o PSA. 80% dos casos de câncer detectados no início, a gente detecta por alteração no PSA. Mas 20%, 1 em cada 5, a gente não vai ter alteração no PSA. O exame vai ser absolutamente normal. Puxa, doutor, então como é que eu vou saber se eu tenho risco de câncer? O exame de toque é uma das ferramentas. Complementa, né? Exatamente. Ele vai ver o que é a presença de um caroço na próstata, né? Uma induração que possa indicar justamente o crescimento de uma malignidade nesse tecido. Outras formas mais avançadas também nós já dispomos. Hoje nós temos o exame de ressonância nuclear magnética específico para a próstata e que pode também ser uma ferramenta, é uma ferramenta que realmente a gente utiliza, também para detecção precoce, só que é uma ferramenta mais cara, muito mais cara. Um exame de toque retal feito por um urologista no SUS vai sair o preço da consulta no SUS do especialista, que pouca gente sabe que o SUS paga em torno de R$10 uma consulta de especialista. É ridículo. Por isso que muitos especialistas não seguem atendendo dentro desse sistema. Doutor Marcos, por favor. A idade para começar a fazer os exames, principalmente o exame de toque, né? Porque o PSA é o exame de sangue, na verdade. Né? Tem muitas pessoas que, o senhor mesmo estava explicando o que o PSA diagnostica, tem muitas pessoas que acham que o diagnóstico do PSA é suficiente, pronto, Exato. Não precisa o complemento que é o toque retal. Mas qual é a idade mínima para os homens fazerem exame, para a nossa população masculina se conscientizar? É aos 30 anos, é aos 40 anos? Qual é a idade que ele tem que começar a fazer o exame? Vilmar, isso ficou muito bem estabelecido nos últimos anos a partir de consensos dentro da sociedade europeia, sociedade americana e sociedade brasileira de urologia. Então, nós temos hoje como a idade de 50 anos como a idade inicial para essa investigação. Antigamente, a gente falava em idades mais precoces. De fato, existe a possibilidade do câncer de próstata até em pacientes com menos de 40 anos, mas isso é bastante raro. Muito raro, é. Muito raro. Então, na verdade, 50 anos seria o limiar, né? O momento em que realmente nós iniciaríamos todos esses trabalhos preventivos. Agora, existem grupos de pacientes que têm um risco aumentado para o desenvolvimento da doença. Quem são esses pacientes? São pacientes que têm uma genética mais propícia ao desenvolvimento de câncer. Familiar. O histórico familiar. Então, são homens que têm um histórico de um pai, de um avô que tiveram câncer de próstata ou de um irmão. A presença também de uma mãe, uma tia, uma irmã que tiveram câncer de mama
Se costuma falar do intercruzamento... Tem relação, doutor? Tem relação, o intercruzamento genético entre as duas doenças é muito forte. É muito comum a gente receber pacientes com câncer de próstata cuja mãe teve câncer de mama. Ou da mesma forma, mulheres cujo pai teve câncer de próstata e elas acabaram desenvolvendo câncer de mama. Então, este histórico tem que ser muito bem determinado e avaliado numa consulta para que a gente possa determinar a idade mais adequada. Nos casos de histórico familiar positivo, nós temos que iniciar essa investigação a partir de 45 anos. E também os pacientes da raça negra. Claro que no Brasil nós temos uma miscigenação enorme, né? Se costuma dizer pelos estudos genéticos no Brasil. Todos nós temos 99,9% dos brasileiros têm gene negro, né? Por mais olhinho claro que a pessoa tem um pezinho tenha, né? Ou a pele, né? Seja bem branquinha, mas o nosso pezinho realmente existe para toda a população. Então, geneticamente, todos nós teríamos, vamos dizer assim, um certo risco. Agora, de fato, aqueles pacientes que têm o fenótipo, né, que é a aparência efetivamente da raça negra, eles teriam uma chance 2 vezes maior do desenvolvimento do câncer de próstata. Nos Estados Unidos, esse risco é até maior, mas no Brasil já se convencionou e já se assume como um risco pelo menos 2 vezes maior. Logo, nesses pacientes, nós temos, na comunidade negra em especial, nós temos que ficar alertas e iniciar essa investigação em torno de 45 vamos anos. fazer um alerta, então, né, para o pessoal, 50 anos no mínimo começa a se preocupar. Exatamente. E as esposas e as mulheres são muito fiéis nessa questão Agora de tem mandar os homens para o médico, né? Aqui tem o nosso câmera aqui, está perguntando se ele pode antecipar esse exame da tosse. Ah, bom, é comum também, né, a gente receber essa brincadeira, né, de pacientes que querem fazer antes ou querem fazer uma revisão 2, 3 vezes ao ano, né? Mas são realmente piadas, é né? anual, doutor Marcos? Periodicidade é anual, efetivamente, e isso é o suficiente, via de regra, para que a gente consiga fazer um acompanhamento adequado desses pacientes. Tu levantaste uma coisa muito importante, viu, Marco, que é a questão da participação feminina nesse cuidado. A mulher é figura essencial no cuidado de saúde do homem. Então, isso é reconhecido internacionalmente. A própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi uma luta que nós desenvolvemos desde 2004 e efetivamente se transformou em lei no ano de 2009. Então, já faz 10 anos que a gente tem uma política nacional mal e porcamente implantada, infelizmente, né? Mas dentro dessa política nacional, a gente teria uma série de diretrizes, inclusive de detecção precoce de doenças mais prevalentes no homem, porque infelizmente o homem morre muito mais cedo que as mulheres, né? Nós sabemos que a expectativa média de vida do homem é de 7 a 8 anos a menos do que a da mulher no Brasil. Em outros países, como a Inglaterra, essa expectativa chega a ser de 14 anos a menos. Isso é um absurdo. Quando a gente fala em questões agora, como a reforma da Previdência, né, em que o homem vai ter que trabalhar 5 anos a mais que a mulher, isso é uma situação que aumenta mais ainda a desigualdade entre os gêneros, né, se nós formos pensar. Porque o homem acaba se aposentando mais tarde, mas morre mais cedo. Quanto é que a gente aproveita da nossa aposentadoria, né? Quer dizer, é dramático isso, né, Silvio? Nós temos que pensar também nessas questões e mais uma razão, inclusive, para que a gente aumente o cuidado, o nosso autocuidado, em relação à nossa saúde. E entrevistas como esta e posições como o Dr. Marcos está tomando aqui é importante porque ela desperta em você, né, essa atenção com a saúde, né, doutor? Crucial. É melhor cuidar da saúde agora do que da doença depois. Exatamente. Como eu sempre digo, muitos pacientes ainda, né, repercutem aquele ditado antigo, né, quem procura acha. Eu digo não é que quem procure acha. Ele tem que pensar no achar precocemente a doença e tratá-la no início, que as sequelas, os danos, os riscos são muito menores quando a gente consegue pegar no início. Então, eu mudei o ditado para quem procura, cura. Quem procura, cura. Esse é o ditado correto. Para concluir, qual é a incidência de câncer de próstata no Rio Grande do Sul em relação aos demais estados no Brasil? Pois bem, o estado do Rio Grande do Sul tem o índice mais alto entre todos os estados. Isso é algo que vem se repetindo ano a ano. Nós desenvolvemos um estudo junto ao Hospital de Clínicas, no período que eu estava no meu mestrado e doutorado lá, onde nós tínhamos, sob coordenação do professor Walter Koff, que era o chefe do serviço, a chamada quinzena da próstata. E durante 10 anos nós avaliamos isso e tivemos um índice básico de 2,5% a 3% de cada 100 homens que nos procuravam, então, 2 a 3 entre 100, e que nós fazíamos o diagnóstico da doença. Claro que esse índice, quando a gente fala em termos de estatística nacional, nos daria mais ou menos, eles colocam em torno de 116, 120 casos por 100 mil habitantes, que é um índice alto, pensando a nossa população masculina.
e se associa muito à questão do câncer não só de próstata, mas o de mama, onde o estado do Rio Grande do Sul também é líder e a cidade de Porto Alegre líder entre as capitais de incidência, muito com a questão da dieta, né? Existe uma associação muito forte com a dieta de gordura saturada. Então, efetivamente, o nosso churrasquinho velho de cada final de semana, né, tem que ficar sub júdice nesse sentido, para que a gente mantenha um certo alerta em relação ao nosso elevado consumo de gordura saturada e o seu risco associado. Bom, qual é a clínica? Vamos dar o É a endereço, Clarté né? Clínica, chama atenção porque é uma clínica que associa fisioterapia à saúde, a questões patológicas. Geralmente a gente pensa que fisioterapia é só questões ósseas, posturas, exatamente. não, nada, né, que a gente não possa aprender mais. E muito interessante que a doutora Denise, esposa do doutor Marcos, então, é a que chefia essa parte, Exatamente, né? Temos que trazer ela aqui, né, Silvio, para conversar sobre a fisioterapia. Ela chefia toda a clínica. Toda a Não, ela manda em todo. É quem manda, né? É verdadeiramente quem manda. Nós sabemos, né? Que tem que ser, é assim mesmo, né, doutor? É assim que funciona, Doutor, né, Silvio? muito obrigado, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? O Parabéns prazer pelo é trabalho nosso. que vocês executam, porque realmente é um trabalho assim, de prevenção, né? De alerta, porque isso vem em favor da vida das pessoas, né? Isso é importante num estado como o nosso, como o senhor disse, né? Que tem essa incidência muito grande, né? Por questões de cultura, etnia, raça, alimentação, dieta, enfim, essas Isso, coisas. perfeito. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Silvio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, viu, Marco, também pela oportunidade. Obrigado a toda a audiência por estar nos assistindo também. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. Mais uma vez, no programa Economia e Desenvolvimento, no quadro falando sobre seus direitos, gostaria de falar sobre direito previdenciário. Devido a esse cenário de instabilidade referente à reforma da Previdência, nós temos aí um benefício de prestação continuada do BBC-LOAS que surge para amparar e segurar aquele segurado que não tem ainda condições de se aposentar. O que vem a ser esse BBC-LOAS? É um benefício assistencial administrado e gerido pela Previdência Social. É um benefício concedido a quem tem mais de 65 anos de idade e nunca trabalhou, ou ao menos de carteira assinada. É aquele segurado, aquele cidadão que trabalhou a vida inteira na informalidade e agora na tenra-idade, aposentado, não consegue a aposentadoria junto ao INSS, pois não tem a carência mínima exigida para conseguir o benefício previdenciário. Para estes casos, surge o benefício de prestação continuada, que é o LOAS idoso. Para requerer esse benefício, basta que o segurado, que o pleiteador desse benefício tenha, no mínimo, 65 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher, e esteja num caráter de vulnerabilidade social, econômica, onde o grupo familiar onde esse idoso está inserido não tenha a renda mínima para poder se autossustentar. E isso, com essas hipóteses, você pode sim encaminhar o benefício de assistência junto ao INSS. Esse benefício também serve e abarca aquelas situações da família que tenha, por exemplo, uma pessoa deficiente. Vamos dar o exemplo de uma criança, um menor que tem hidrocefalia. Ele não, pela questão da doença, exigir que a família tenha o cuidado de um turno, ou seja, exige que o cuidado seja diário, muitas vezes ocorre que a família não consegue trabalhar, tendo que alguém do grupo familiar ficar cuidando desta criança. Para estes casos também,
aliado à questão da economia do grupo familiar, a vulnerabilidade, pode ser concedido o benefício de prestação continuada. Aí o LOAS deficiente. Basta reunir toda a documentação médica dizendo e atestando que esse menor é incapaz e exige cuidados diuturnos para poder sobreviver, aí pode sim ser pleiteado junto ao INSS o benefício de prestação continuada. Muito obrigado pelo espaço e até o próximo programa. Bem-vindos ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge. É muito prazeroso estar aqui com vocês e contar com a sua audiência. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Turpax, agência de turismo, e Ponto das Cucas, que fica ali na RS 239 em Araricá, e também Noemi Aluguéis. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1958. Nasceu em Piracanjuba, em Goiás. E hoje ele vive, ele mora e tem um cargo muito importante aqui em Porto Alegre. Ele foi vereador de 2000 a 2012, depois se tornou vice-prefeito na época Fortunati e hoje é deputado estadual. Deputado atuante, por isso que eu o trouxe aqui para entrevistá-lo. O nome dele é Sebastião Araújo Melo. De Araújo Melo. Sejas bem-vindo aqui, deputado Sebastião Melo. Olha, Jorge, que alegria. Eu estava dizendo para o Gustavo, na vinda para cá, que são daquelas entrevistas que a gente tem gosto de participar. E aqui eu quero fazer um depoimento em primeiro lugar. O Jorge, de entrevistado, virou entrevistador. Veja a competência. E dizer que é com muita alegria, porque tu tem um olhar muito especial para os que mais precisam, Jorge. E eu sempre acho que a maior obra de todos nós, vida pública, de quem tem espaço, né, em qualquer área e na comunicação delas, é inaugurar pessoas. Então, com alegria estou aqui. Tá? Nasci em Piracanjuba, sou goiano de nascimento, gaúcho de coração e Porto Alegre por adoção. Me honrou muito ter levado o meu livro Meu Nome é Jorge, a sua mãe. A mãe Maria José de Melo. Né? Sabe que... Autografado. Que hoje, geralmente, o povo tem uma visão dos políticos. E eu trouxe aqui, porque nunca me esqueço, e às vezes nós temos memória curta. Aquele dia que caiu o maior temporal na cidade de Porto Alegre. Estava lá ele, Sebastião Melo, nas ruas, ajudando as equipes de resgate, saindo da sua casa para ajudar a população. E tu tens essa visão de ajudar a população e não estar representando aquele que votaste em ti, apenas de tribuna, mas nas comissões, nos projetos e nos requerimentos. Eu digo o seguinte, precisamos repensar o Banrisul e mais política de Estado? Veja bem, agora recentemente houve aí um pronunciamento seu referente ao diretor, o presidente do Banrisul ganhar mais de 100 mil reais. Estamos vivendo um Estado quebrado, de 10 anos para cá, 99 bilhões só na Previdência Pública, prejuízo enorme. Sim. E não assume nenhum governo que tenha plano para o futuro do nosso Estado. Eu lhe pergunto, isso é um efeito cascata, realmente. Diretores, sim, subsidiárias, sim, que são várias. Sim. Né? Sim. Seus conselheiros, o que o deputado tem a dizer sobre isso? Jorge, primeiro acho que tem duas coisas que têm matado o nosso país. Corrupção de um lado e ineficiência de gestão administrativa do outro, né? Se tu olha para os estados brasileiros, tu vai ver obras inacabadas, dinheiro passando pelo ralo da corrupção, muito Brasília e pouco Brasil. Tá? E as unidades federadas do Brasil, começando pelos municípios e chegando aos estados, que são onde as pessoas vivem, as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, ela vive nos municípios, né? Esses cada vez têm menos recursos e mais demandas. Por quê? Porque o Congresso Nacional vai transferindo responsabilidade para os municípios e não acompanha o dinheiro para os municípios. Não é? Não fiscaliza. Também. E no caso do Rio Grande do Sul, se eu pudesse usar uma palavra, é o seguinte, o Rio Grande vai muito bem, Jorge. O Rio Grande tem inovação tecnológica, tem talento, tem boas universidades, tem 2 times campeões do mundo, que é o Grêmio Internacional. Tem uma produção agrícola fantástica. Aliás, o campo tem sustentado a cidade nos últimos 20, 30 anos. Mas não tem administrador?
Eu quero dizer o seguinte, o que vai mal é o poder público. O poder público, por a irresponsabilidade de séculos, de décadas, não, né? Podia dizer séculos, mas décadas, o Rio Grande, em 40 anos, 40 e poucos anos, em 37, ele gastou mais do que arrecadou. Então, não pode dar certo na tua casa, na minha, na televisão que tu administra, se tu passa a régua no final do mês, ou da semana, ou do ano, e sempre tu está gastando mais do que arrecadou. Então, isso aconteceu com o Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto, eu enfrento a questão do Banrisul. O Banrisul é um banco público, majoritariamente, querido de todos os gaúchos e gaúchas, e tem aqui, entre tantos defensores, um defensor do Banrisul, porque eu acho que ele cumpre um papel social importante. Agora... Que teve mais de 11 milhões agora de lucro, né? Então, assim, agora, eu tenho um Estado que eu não pago o brigadiano em dia, eu não pago o professor em dia... Não pago o funcionalismo em dia. Eu não tenho dinheiro para tapar os buracos das estradas. A 118, que é uma via aqui na região metropolitana, está paralisada, podia dar outros exemplos. Nosso transporte metropolitano também. E aí é o seguinte, eu pego, hoje o presidente do Banrisul ganha 51 mil reais. Acho que é um bom salário. Bom, se vamos passar para 60, para 70, é discutível. Agora, eu pegar o salário do presidente do Banrisul e passar de 51 para 123 mil, elevar os diretores, que vêm abaixo do presidente, para quase 100 mil reais, e levar um efeito cascata para todas as superintendências, eu penso que, neste momento, não dá para fazer isso. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou dizendo assim, para alguns tem dinheiro, e para a maioria não tem. Quer dizer, as prateleiras das nossas farmácias públicas, na sua grande maioria, estão vazias, porque não tem dinheiro para comprar remédio. A fila do SUS, nós sabemos, e tu convive com isso como eu, pessoas que nos acessam para dizer, olha, eu estou aguardando um ano para a cirurgia. Quer dizer, 2, 3 anos. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos. Às vezes mais um ano para conseguir um especialista. Então, eu penso o seguinte, eu quero um diretor que ganhe bem? Quero. Eu quero um Banrisul que seja cada vez mais fortalecido, mas eu acho que, neste momento, o governo do Estado tem que ter muita sensibilidade de não aumentar os que jamais ganham, entendeu? Então, foi a minha manifestação repetida na tribuna da Assembleia, que teve muito eco, viu, Jorge? Muito eco. Eu já soube disso. É de dizer o seguinte, não votarei contra pelos nomes, eu acho que o governador foi eleito, ele tem o direito de escolher os seus diretores, ele tem legitimidade para isso. Agora, faltou transparência do governo do Estado quando não disse que estaria elevando mais de 100% o salário dos seus diretores. Agora, eu penso também, Jorge, que já que tu me dá essa oportunidade, dizer que os privilégios no Brasil são muito maiores do que isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem outros temas que eu também estou enfrentando, que são aqueles chamados auto-aumentos das carreiras jurídicas. Exato, eu ia falar sobre isso, porque o deputado propôs um debate através de requerimento, não foi isso? Em audiência pública. São decretos legislativos. Exato. Então, é assim, meu caro telespectador, as carreiras jurídicas no Brasil, né, já há um bom tempo, elas vêm tentando criar uma sistemática completamente aparteada, diferenciada de todas as demais carreiras. Então, a primeira resposta que precisa dar é o seguinte, pelo nosso regramento jurídico do Brasil, qualquer aumento, tu entendeu, de salário fora da inflação, que um governo ou com um tribunal ou com um Ministério Público queira fazer, uma defensoria, só pode ser feito através de lei. Então, eu insurgi, porque lá em 2014 criou-se o auxílio moradia. Aliás, foi antes, mas ele foi mais questionado em 2014, que é aquele auxílio que os juízes, que era só para aqueles que moravam em locais de difícil acesso e que não tinham residência, e depois acabou havendo uma decisão dando auxílio moradia, inclusive para aqueles que tinham residências nas próprias cidades. Então, a chamada farra dos auxílios moradia. Bom, essa matéria foi ao Supremo e o Supremo acabou dando uma liminar, estendendo para todo mundo, que foi o ministro Fux, e depois eles fizeram um lobby no Congresso Nacional e criaram uma lei federal para elevar o teto dos ministros do Supremo de 33 para 39. Pois bem, isso foi feito por lei no governo Michel Temer, no governo passado, junto com o Congresso Nacional e o Supremo. O que fizeram as carreiras jurídicas que vêm abaixo do Supremo? Pegaram aquela lei e baixaram, através do Conselho Nacional de Justiça, dizendo assim, não, vocês podem se auto-aumentar nos estados. Então, aqui,
esta conta custa 250 milhões para os cofres públicos do Rio Grande do Sul. Então, o que eu propus na Assembleia é que estes auto-aumentos que não passaram por lei, da Defensoria, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, sejam desfeitos por decreto legislativo. Essa matéria vai à votação na Assembleia. Sim. Deputado Sebastião Melo, eu sei que o deputado será candidato a prefeito, tenho certeza disso. E gostaria muito de vê-lo na prefeitura. Mas o que lhe assustou mais quando assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa? Rapidamente, assim, um resumo. Nada me assustou. Eu penso que o papel de deputado ou de vereador é ser procurador. Ao se deparar com toda aquela esquerda, é ser procurador do povo. E para mim, Jorge, eu tenho 3 hierarquias no exercício do mandato: fiscalizar, mediar conflitos, acabar com leis que atrapalham a vida do povo e, por último, fazer leis. Então, neste diapasão, nesses 3 meses, eu acho que nós estamos trabalhando bem. E eu gosto da boa briga. Bom, então, eu vou aqui servir de porta-voz do povo e vou lhe pedir uma coisa. Nenhum deputado teve a coragem agora de falar sobre o preço da gasolina, sobre não os 30% do CMS, que dizem que sai da refinaria, mas sim sobre o que chega no posto de gasolina, e que é a pauta do governo de 4,68, porque ele saiu de lá com 2,229, na realidade 2,03, e na realidade o povo está pagando, o consumidor está pagando 70%, e agora ele quer um aumento de 15 dias e botar mais ainda 30% em cima da diferença do valor da gasolina de 4,68 e que o posto vai vender. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui e queria também fazer um apelo a todos vocês. Hoje nós temos 5.000 crianças em casalares e abrigo no nosso estado. 1.000 crianças em Porto Alegre. Adote uma criança. Até o próximo bloco. Obrigado por estar conosco. Sejam bem-vindos a mais um comentário sobre os condomínios, seus aspectos legais e curiosidades também que eu trago para vocês. Se tem um assunto que é bastante polêmico, né, no ambiente dos condomínios, é justamente em relação aos inquilinos, se eles podem ou não participar das assembleias, né? Esse assunto no Brasil, de modo geral, há vários pensadores e doutrinadores, advogados especificamente, que pensam de forma diferente, sob óticas diferentes também. No entanto, a Lei 4591, que é lá de 1964, que é mais conhecida como a Lei de Condomínios, ela já trazia essa alternativa de que nas assembleias que envolvessem despesas ordinárias, o inquilino, então, ele poderia participar e inclusive votar, porque é justamente o inquilino que paga essas despesas, desde que o condômino locador, né, no caso o proprietário, não estivesse presente nessa assembleia. Essa regra ela foi replicada, inclusive, na Lei 8245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, que diz lá que nas assembleias que não envolvam, né, despesas extraordinárias, então o inquilino pode participar e inclusive votar. A questão ainda pode ser mais polêmica, né, porque a inquilino pode inclusive ser síndico, né, porque a lei não fala taxativamente se o inquilino pode ou não ser síndico. Tem uma brecha e há uma omissão legal. O fato é que, para isso, a gente tem que estar atento às convenções de condomínio, né? Lembrando que as convenções são aquelas regras internas que regem aquele ambiente ali. Então, lá sim pode ter essa restrição de que para ser síndico daquele determinado condomínio, somente um proprietário pode ser, né? Inquilino, nesse caso, não. Agora, se a convenção não disser nada, na teoria, inquilinos também podem ser síndicos. Essa questão, ela tem uma ótica um pouco polêmica, justamente pelo fato de que há uma regra no Código Civil de 2002, novo Código Civil, que já nem é tão novo assim, mas ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, e lá
está disciplinado que quem tem direito a participar e votar nas assembleias, desde que esteja em dia com as suas cotas de condomínio, é o condômino, né? Isso está lá no 1335 do Código Civil. O fato é que a interpretação que se tem que fazer, na minha opinião, sobre esse artigo não é uma interpretação restritiva. Lá está dizendo que é direito do condômino votar e participar das assembleias, mas não está dizendo que não é do inquilino ou que é só restrito aos condôminos. Prova disso é que a lei do inquilinato é uma lei federal, essa 8.245 de 91, e portanto ela é vigente, né? Se ela não foi recepcionada pelo novo Código Civil de 2003, bom, aí eu acho que é uma questão bem mais polêmica e aí talvez o Poder Judiciário é que tenha que solucionar. No entanto, eu comungo da ideia de que sim, inquilinos podem participar, devem participar, na verdade, desde que as assembleias não envolvam despesas extraordinárias, né? E que o proprietário não esteja presente, porque senão ele, como o proprietário do apartamento, é que tem que fazer valer a sua presença lá e o seu voto. Meu e-mail está na tela para vocês. Se quiserem me dar sugestões de temas para debater aqui, com comentários, fiquem à vontade. Boa semana a todos e um grande abraço. Bom, nesse espaço final do nosso Economia e Desenvolvimento, Vilmar, vamos conversar com o nosso parceiro aqui, né? O grande Luiz Braz. Ex-vereador Luiz Braz, futuro vereador dessa cidade. Futuro vereador de Porto Alegre. Aliás, falando em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um potencial muito grande turístico, né? Que não é explorado, né, Luiz? Ah, com certeza. Aliás, há muito tempo se abandona isso. As pessoas, elas vêm aqui para o Rio Grande do Sul e elas chegam em Porto Alegre, mas elas não ficam em Porto Alegre. Elas chegam aqui só de passagem e vão lá para a Serra. E muitas passam pela ponte ali e nem entram na cidade. Não. Porque acontece o seguinte, todos os prefeitos, inclusive o próprio prefeito Marquesan, não cuida exatamente desta parte de atrair esse grande fluxo turístico para Porto Alegre, para que nós pudéssemos faturar aqui, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que precisaria fazer era tentar limpar o rio. Nós temos que devolver o rio para a cidade. Exatamente, Olha, sem isso, é muito difícil que você possa, de repente, embelezar aqui, ali e tal, não sei o que lá, mas que as pessoas queiram ficar, não é? Mas eu acho que aquele negócio da orla ali está bonito, não é? Eu já elogiei várias vezes. A Praça dos Açorianos ali também ficou assim, muito bonito, mas você vê como são as coisas. Já foi pichado, né? Falha da prefeitura, não é? Onde que está, na verdade, a nossa guarda municipal, que é responsável por isso, não é? Pelo patrimônio, né? Que não viu, patrimônio, não é? E as câmeras de vigilância? Não tem, porque eu não vi nenhuma imagem até agora dos caras que picharam ali, não é? Então, eu acho que nós estamos mal administrados, não é? Então, por isso que nós não temos, na verdade, o turismo que nós poderíamos ter, não é? E eu não estou criticando o Marquesan em tudo, mas acontece que eu critico naquilo que realmente ele está deixando de fazer, não é? A única coisa que pode realmente fazer com que nós cresçamos, tanto nesse ponto como em outros também, são as parcerias público-privadas. Sem dúvida nenhuma. Não é? Olha, sem as parcerias, nós não vamos chegar, porque o município não tem dinheiro. Está atrasando os salários. Está atrasando os salários. Agora, por causa das eleições do ano que vem, os salários ficam em dia. E isso me irrita, sabe? Vem as eleições do ano que vem, atrasou. Agora tem eleições no ano que vem. Agora não atrasa mais. E não houve nenhum fato que explicasse isso, né? Agora não pode atrasar mais, né? Vereador, o senhor falou na questão da orla e do nosso Lago Guaíba. Tá? Nós tínhamos, vereador, uma marina pública ao lado do gasômetro. Sim. Né? Se nós não devolvermos esse manancial de água, esse arquipélago lindo, maravilhoso que nós temos para Porto Alegre, para os esportes náuticos, tá? Eu não acredito que só a orla vá conseguir sobreviver sozinha. Não. A própria Praia de Ipanema, na nossa lá saudosa década de 70, 80, não é? 60, o que juntava de gente, hoje não junta mais ninguém, por causa da sujeira. A orla do Guaíba é inaugurada e em seguida tem um mar de lixo na orla do Guaíba.
O senhor vê alguma possibilidade, vereador, de que isso realmente, através de uma parceria público-privada, possa realmente vir a melhorar? Só através da parceria público-privada que isso realmente se tornará possível, não é? Sem isso, nada mais. Olha, estão anunciando aí, e o prefeito, inclusive, fez esse anúncio, da roda gigante, a super roda gigante, que terá quase 100 metros de altura, como aquela de Londres, não é? Mas se fala aqui em 80 metros de altura, que seria realmente uma coisa fantástica, maravilhosa. Se discute aonde será colocada, mas parece que será junto à orla. Muito embora, conversando anteriormente, a gente viu que é possível que se faça um parque temático ali onde é o acampamento dos gaúchos ali, não é? O acampamento Farroupilha, e ali, então, a roda gigante vá para lá. Está na orla também, não é? Eu acho que está por ali. É um problema de localização, mas está por ali, não é? Então, eu acho que estas coisas fariam com que o fluxo turístico nosso pudesse, de repente, permanecer aqui. E uma outra coisa, também, se falou muito, uma determinada época, daquele caminhos rurais, não é? Mas são alternativas, né, de também. concreto não tem nada, não tem uma propaganda, não tem nada. Não tem um projeto não pronto. Tem projeto pronto, não tem nada. Aliás, vereador, essas questões que o senhor está colocando aí, que nós estamos colocando aqui, são fundamentais de nós trazermos com mais frequência, inclusive trazer gente da prefeitura para falar sobre poder, isso, né? Exatamente. Despertar essas coisas que são mas importantes. Eu acho o seguinte, assim, não adianta só anunciar. Claro. Eu quero ver coisas práticas, sabe, né? Aonde que está o contrato aqui que, de repente, a gente pode ter, pelo menos, uma pretensão de anunciar. Olha, vai ter realmente a roda gigante. A gente não sabe. O prefeito anunciou, mas não tem nada, não tem um contato realmente que ele mostrou. Braz, obrigado pela tua presença aqui. O Braz tem uma experiência grande na Câmara de Vereadores também, né? E para todos vocês, muito obrigado pela audiência. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui novamente. Meu amigo Vilaski. Nossa Economia fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.